terreno fértil para que esse mito ganhe força, né? Mas a decisão do concílio da Calcedônia, mais adiante, interpretada de uma maneira errada, né, vai acabar reforçando a devoção mariana, né, e vira esse desastre que nós vemos hoje por aí, né? Mas isso aqui a princípio começou como apenas um mito, né? É que nem o próprio João diz no seu evangelho, né, que já em seu tempo já tinha se espalhado entre os irmãos o mito, a lenda de que ele não morreria, né? Interpretando erroneamente as palavras de Cristo, né, que disse que, né, de uma maneira irônica para Pedro, né, que se quisesse que João vivesse até a sua volta, né, o que peso teria com isso? Cristo tirou um sarrinho com Pedro, né? E alguns irmãos naquela época mesmo já começaram a acreditar que João não morreria nunca, né, de que ele de que ele ganhou a imortalidade, né? Mas João já deixa claro, né, que não, ele só disse aquilo de uma maneira irônica, né? Foi um sarcasmo de Cristo, né? Não, enfim, né, já na própria Bíblia você vê a origem de um mito, de uma lenda que começou a se espalhar entre as primeiras comunidades cristãs, né, e que não ganhou força, né? Embora alguns grupos ali no Oriente creiam que tem, existe uma crença popular de que João ainda está vivo, né? Ele só está dormindo, né? E alguns dizem que ouvem ele roncar em seu túmulo, ouvem a sua respiração. E nessa época surge esse mito de Maria, né? E Epifânio, né, ele escreveu esse livro, Os Últimos Dias da Virgem Maria, né, discorrendo sobre esse assunto. E veja que interessante. Nem digo que tenha ficado imortal e nem posso afirmar que ela tenha morrido. A Sagrada Escritura, transcendendo aqui a capacidade da mente humana, deixa a coisa na incerteza, em atenção ao vaso exímio e excelente, de sorte que ninguém lhe atribua alguma sordidez própria da carne. Portanto, se ela morreu, não sabemos. E continuando. Se alguém julgar que estamos laborando em erro, pode consultar a Sagrada Escritura, onde não achará a morte de Maria e nem foi morta, e nem se foi morta ou não, se foi sepultada ou não. E quando João partiu para a Ásia, em parte alguma está dito que tenha levado consigo a Santa Virgem. Sobre isto, a Escritura silencia totalmente. Portanto, se ela morreu ou não morreu, não sabemos. Interessante, né? Vejam que, apesar dessa história, do mito da ascensão de Maria começar a se tornar popular nessa época, Epifânio se abstém completamente, né? Ele até considera a possibilidade disso ter acontecido, né? Mas ele não sustenta isso como uma verdade simplesmente por um motivo, que a Escritura silencia sobre esse assunto, né? Então, onde a Escritura silencia, não se faz nenhuma afirmação. Agostinho vai usar essa expressão mais para frente, né? Que é mais só a Escritura do que isso, né? A ascensão da Virgem Maria, né, ou a própria virgindade perpétua, ela não é um artigo de fé, né? E não é uma coisa que é, contraria a Escritura e nem faz diferença alguma, né? Se aconteceu ou não aconteceu, né, nós também não temos que dar opinião quanto a isso. É uma simples, é um mito, é uma coisa que surgiu, mas da qual não se tem prova. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Se aconteceu ou não aconteceu, isso não faz diferença alguma à nossa fé, né? Passa a fazer diferença a partir do momento que se usa isso para justificar as doutrinas marianas, que levam muitos a colocar Maria na frente do próprio Cristo. Embora os católicos não gostem de admitir isso, infelizmente é o que acontece, né? Maria acaba tendo uma preeminência maior, né, até do que o próprio Cristo. Esse é o motivo até porque muitos evangélicos protestantes reagem ferozmente a certas declarações, né, certas doutrinas marianas. Não que elas façam diferença. Virgindade perpétua ou a ascensão de Maria, né, não fazem diferença alguma, né? Mas como essas ideias são usadas para sustentar uma devoção, uma, uma honra que se presta a Maria, que é além do que o necessário, que é além do que é o ideal, né? Porque quando o católico fala que olhamos Maria como exemplo,
Não vejo problema algum, ela de fato é um exemplo. Né? Ah, que Maria foi santa? Sim, Maria é santa. É, isso não é problema algum. Mas a partir do momento que se coloca ela como uma intercessora junto a Cristo, contrariando a própria Escritura, aí é um problema. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar de modo algum. Eu encontrei um véu suspenso nas portas desta mesma igreja, o qual estava colorido e pintado. Ele tinha uma imagem, a imagem de Cristo, pode ser, ou de algum outro santo. Eu não recordo mais quem ela representava. Eu, pois tendo visto este sacrilégio, que numa igreja de Cristo, contra a autoridade das Escrituras, a imagem de um homem estava suspensa, lacerei aquele véu. Aqui, ó, uma citação de Epifânio, né, preservada por Jerônimo em uma de suas cartas, falando contra o uso de imagens dentro da igreja. E olha que não é uma imagem de uma divindade pagã, é divindade ou de Cristo ou de um santo. Né? E que o mesmo Epifânio rasgou, porque isso era um privilégio, isso era um sacrilégio, né? E contrário ao que? Contrário à autoridade das Escrituras. Né? O Epifânio, portanto, não reagiu a esse sacrilégio, né, com base numa tradição, com base no magistério. Né? Porque, na verdade, a tradição se usa a tradição e o magistério justamente para justificar isso. Mas é algo contrário à Escritura. Aqui temos Basílio de Cesareia, considerado aí um dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental, um dos 4 grandes sábios do Oriente. Né? Ele dá uma das declarações mais fortes a favor da Sagrada Escritura, quero dizer, a favor da supremacia da Escritura, ou seja, da sola Escritura, como nós protestantes, né, convencionamos hoje. Rejeitar alguma coisa que se encontra nas Escrituras ou receber alguma coisa que não estão nas Escrituras é um sinal evidente de infidelidade, é um ato de orgulho. O fiel deve crer com plenitude de espírito todas as coisas que estão nas Escrituras, sem tirar ou acrescentar nada. Então, como é que você vem me dizer que a tradição está no mesmo patamar que a Sagrada Escritura? Basílio de Cesareia, essa hora, está se revirando no túmulo. Basílio de Cesareia, ele tem um entendimento da tradição, né? Ele fala da tradição, mas o entendimento de tradição para Basílio são os costumes. Né? Ele vê a tradição como um conjunto de costumes. Né? E ele nem as coloca no mesmo patamar que a Sagrada Escritura. Né? Como vemos aqui em Basílio de Cesareia, a supremacia da Escritura sobre qualquer coisa externa a ela. E isso inclui tradição. Tradição ou tradições. Então, né, para Basílio você não pode usar a tradição para justificar coisas estranhas à Bíblia, né, que, por exemplo, os romanistas sustentam hoje. No entanto, uma vez que existem recompensas, e as mais desejáveis, reservadas pelo justo juiz para a intenção de fazer o bem por si só, não vamos hesitar em continuar nossas pesquisas. Embora não possamos atingir a verdade, se, com a ajuda do Espírito, nós não cairmos longe do sentido da Sagrada Escritura, nós não vamos merecer ser rejeitados. E com a ajuda da graça, vamos contribuir para a edificação da Igreja de Deus. Novamente, a supremacia da Escritura em Basílio de Cesareia. A queixa deles é que seu costume não aceita isso e que a Escritura não o corrobora. Qual é a minha réplica? Não considero justo que o costume que se adota entre eles deva ser visto como lei e regra ortodoxa. Se o costume tem de ser considerado como prova de que é correto, então ele é certamente idôneo para que eu possa colocar ao meu lado o costume consagrado. Se eles rejeitarem isso, não estamos decididamente forçados a segui-los. Portanto, deixemos que a Escritura inspirada por Deus decida entre nós, e em qualquer lado que forem encontradas doutrinas em harmonia com a palavra de Deus, será lançado em favor dela o voto de confiança. Aquilo que eu disse anteriormente, qualquer coisa externa à Escritura tem que estar harmonizada com a... Aliás, qualquer coisa externa à Escritura tem que estar harmonizada com a Escritura para ser aceita. Né? Basílio sustentava essa mesma opinião, essa mesma posição. Né? Qualquer coisa que fosse
qualquer costume, né, ele mesmo que usando um exemplo de uma divergência que estava havendo em relação a certos costumes, né, que essa divergência ela tinha que ser sanada pela escritura. Né, eles não recorreram ao magistério, recorriam à escritura para que tal costume fosse aceito ou rejeitado. Os ouvintes ensinados nas escrituras devem testar o que é dito pelos mestres e aceitar o que se harmoniza com as escrituras, porém rejeitar o que é estranho. Aqui, uma tacada só, sola escritura e livre exame, defendido por Basílio de Cesareia. O livre exame, né, que os romanistas confundem com livre interpretação. O livre exame é o quê? O livre exame não é nada mais que a liberdade do cristão em examinar por si só na Escritura Sagrada aquilo que lhe é ensinado por ministros, por mestres, por pregadores, pela igreja. Se o que a igreja está ensinando é contrário à Escritura, e isso também o próprio Agostinho mais para frente vai sustentar também, e até o próprio Tomás de Aquino é dessa posição, né? O próprio cristão, o próprio fiel, ele pode examinar na Escritura, né, para ver se aquilo que está ensinado está ali mesmo, tal como faziam os cristãos de Bereia, né, que ao ouvir a pregação dos apóstolos eles examinavam nas Escrituras, e o evangelista Lucas, né, ele ressalta, eles eram mais nobres que aqueles outros que haviam rejeitado a pregação dos apóstolos. Eles eram nobres por isso, porque examinavam nas Escrituras. E aqui o Basílio de Cesareia fazendo referência ao livre exame. Né? Claro, ele não chama por esse nome, mas isso aqui é uma definição do livre exame. Né? E não é livre interpretação, que ao criticar o livre exame, né, os romanistas confundem com livre interpretação, né, que é aquele negócio de interpretar a Bíblia a seu bel prazer, cada um interpreta a seu bel prazer. Não. Pessoas individualmente podem até acabar interpretando a Bíblia a seu bel prazer, como podem interpretar qualquer texto a seu bel prazer. Né? Todo ser humano tem liberdade de pensar por si mesmo. Isso é uma coisa que é natural ao ser humano. Né? E todo mundo, não só no meio protestante, mas principalmente no meio católico, fazem livre interpretação. Daqui a pouco eu vou trazer aqui alguns prints que eu tirei para demonstrar isso. Né? Mas a Igreja Católica tem uma doutrina. A Igreja Católica já tem seus dogmas consolidados, não sei o que lá. Ué, as igrejas protestantes também. As denominações protestantes, por mais que haja alguma divergência teológica, né, em um ponto ou outro, elas têm seu corpo doutrinário, elas têm sua corrente teológica. Né, de modo que o que é ensinado por essas igrejas é ensinado à luz dessa doutrina ou dessa corrente teológica. Então, se alguém numa denominação faz uma interpretação errada, né, da Escritura, interpreta erroneamente a Escritura, né, ela não está interpretando de acordo com o que é ensinado pela igreja. Eu mesmo vejo alguns irmãos realmente fazendo interpretações erradas, né, entendendo de uma maneira errada determinados pontos da Escritura. Mas agora, estender a isso a todo o protestantismo, né, quando de uma denominação para outra há divergências mínimas, né, geralmente referentes a usos e costumes, né, ou geralmente alguns pontos teológicos, né, divergências que também há entre doutores católicos, entre os próprios teólogos católicos romanos, os próprios pais da igreja. Né, eles não eram unânimes, eles não tinham unanimidade de pensamento em tudo, eles divergiam em muitas coisas. Né. Mas uma coisa interessante, que é o que eu estou mostrando aqui, é que eles não divergiam quanto à autoridade da Escritura. Para todos os pais da igreja principais, né, muitos autores eclesiásticos e também autores medievais, né, os teólogos medievais escolásticos, a Escritura era a autoridade suprema. Né, em questões de fé, em questão de instrução, em questão de santificação, de orientação para a vida cristã, a Escritura era a suprema. Em questões doutrinárias, né, esse negócio de que a autoridade da tradição e do magistério se iguala à Escritura, isso só veio a partir do Concílio de Trento. Né, ali que se convencionou isso como uma reação ao protestantismo. Não é uma coisa que já era aceita antes pela Igreja.
apesar de se começar de vermos sementes disso, né, na igreja medieval, né, começa já na igreja medieval a surgir essa ideia aos poucos, ela só toma forma e se consolida a partir do Concílio de Trento. Então está aqui, ó, Basílio de Cesareia, né, defendendo não só a supremacia da Escritura, né, como também o direito e o dever do fiel de examinar na Escritura e rejeitar qualquer ensino que seja estranho a ela. É obviamente uma apostasia da fé e uma ofensa atribuída ao orgulho quer rejeitar qualquer coisa que esteja na Escritura, como introduzir qualquer coisa que não esteja na Escritura. Aí, ó, seu Conde Lupê, seu Cláudio Campos, Demétrios e André Chilano, ó, Basílio acusa vocês, não apenas eu, né? Basílio, mas todos os pais da igreja são testemunhas contra vocês, porque vocês não só negam certas coisas que estão na Escritura, rejeitam ao relativizá-la, ao colocar elementos externos a ela como fontes de autoridade, vocês a estão negando e rejeitando. E aqui está, Basílio de Cesareia, como todo pai da igreja, são testemunhas contra vocês. Mas essa forma de dar glória nos é recusada, por não constar das Escrituras. De novo, como você usufrui das Escrituras, não necessita nem da minha ajuda, nem da de ninguém para ajudá-la a compreender o seu dever. Você tem o conselho todo suficiente e orientação do Espírito Santo para levá-lo ao que é certo. Aqui o Basílio orientando, fazendo uma orientação, né, e ele não está recomendando que se vá à tradição ou à doutrina da igreja ou ao magistério, né? Ele mesmo, que é um doutor da igreja e que hoje é muito cultuado, né, está dizendo que nem a ajuda dele era necessária, porque ele já tinha o suficiente, a Escritura com a orientação do Espírito Santo. Aí vai o romanista e diz que tem que ter a igreja para interpretar, para ajudar a entender a Escritura. É claro, a igreja, né, a função, uma das funções da igreja é ensinar, né, redarguir. Mas agora dizer que a capacidade de interpretar a Escritura, você não pode ler a Escritura e tentar compreender por si mesmo. Você tem que compreender, você tem que entender, você tem que aceitar aquilo que a igreja dá, pronto, de acordo com seus interesses, de acordo com seus próprios, né, princípios ou ideologias, né? E você não pode ler e fazer um livre exame disso, tal como o próprio Orígenes e Basílio já orientaram aqui, tal como Agostinho também orienta, tal como Tomás de Aquino também orienta, né? O cara vem me dizer que é só a igreja que pode interpretar, né? Olha, essa coisa de dizer que a autoridade sobre o entendimento de alguma coisa se deve a uma instituição, isso é coisa de totalitários. Isso é coisa de regimes totalitários. Não são regimes totalitários que diziam o que o cidadão devia ou não pensar, né, que eles não podiam ler certas coisas, ou se lesse devia ler sob a orientação do partido ou do governo. Isso é uma mentalidade totalitária. A generalidade dos homens ainda flutua. Aqui Gregório de Nissa, também outro dos grandes do Oriente. A generalidade dos homens ainda flutua em suas opiniões acerca disso, as quais são tão errôneas como eles são numerosos. Quanto a nós, se a filosofia gentílica, que trata metodicamente de todos esses pontos, fosse realmente adequada para uma demonstração, com certeza seria supérfluo adicionar uma discussão acerca da alma a tais especulações. Mas ainda que tais especulações procedessem, no que se refere ao assunto da alma, avançando tanto quanto satisfizessem ao pensador na direção das consequências já antevistas, pois não estamos autorizados para tomar tal licença. Refiro-me a sustentar algo meramente porque nos satisfaz.
Pelo contrário, nós fazemos com que as Sagradas Escrituras sejam a regra e a medida de cada apostolado. Nós necessariamente fixamos nossos olhos sobre isto e aprovamos somente naquilo que se harmoniza com o sentido de tais escritos. Meu Deus do céu, aqui é o Gregório de Nissa, outra testemunha antiga, dizendo basicamente o que nós dizemos, o que nós falamos, que para um romanista tapado, como o senhor Cláudio Campos e companhia, é heresia. Até está chamando também Gregório de Nissa de herege. Se nós somos hereges por sustentar essa opinião, você está chamando um pai da igreja de herege e você já não pode mais usá-lo como autoridade para nada, já que é um herege, já que é a opinião de um herege. Ambrósio de Milão. Quem ousará falar quando a Escritura cala? Nós nada devemos acrescentar à ordem de Deus. Se vós acrescentais ou tirais alguma coisa, sois réus de prevaricação. De novo, a Escritura como orientadora, como fonte, como balizadora de toda qualquer doutrina ou ensinamento externo a ela. Aqui, ó, Ambrósio de Milão, colocando a Escritura como a fonte última de toda doutrina, de tudo dentro da igreja. Eis o conteúdo da Escritura divina. Deveríamos audaciosamente ultrapassar os limites postos pelos apóstolos? Acaso somos mais prudentes do que os apóstolos? De novo, Você me pergunta se é possível que aquele que é o Pai não deva ser anterior em existência. Peço-lhe que me diga quando foi que o Pai existiu, sendo que o Filho ainda não existia. Prove-me isso através de um argumento ou evidência das Escrituras. Aqui, ó, aonde que Ambrósio está qual fonte Ambrósio está recorrendo, a fim de discutir essa questão? Algo só pode ser, ele só vai aceitar algo se for provado através do quê? De uma tradição, através do que a igreja diz, das Escrituras. Engraçado aqui, Ambrósio falando basicamente o que um protestante fala quando pede para um católico provar para ele que o que ele diz está correto, através das Escrituras. Tem algum argumento, evidência que esteja nas Escrituras? Aí, ó, Ambrósio de Milão, sola Escritura. Mais um herege antigo. Se a gente partir do princípio dos nossos camaradas apologetas romanistas aí, Somos instruídos e ensinados que o que é correto é colocar as Escrituras em primeiro lugar. João Crisóstomo. Muitos se gabam do Espírito Santo, mas aqueles que expressam suas próprias ideias falsamente o alegam. Como Cristo se testifica que não falava por si próprio, porquanto falava da lei e dos profetas, de modo que, se algo for inculcado sob o nome do Espírito, que vá além do Evangelho, não devemos crer. Porque, assim como Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas, assim também o Espírito o é do Evangelho. De novo, mais um pai da igreja, dizendo que aquilo que ouvimos no Evangelho é dito pelo próprio Espírito Santo. Portanto, os Evangelhos são inspirados. E não um conjunto de histórias da carochinha, caso fossem fruto de uma tradição, como defende o senhor o Condinho, Jerônimo. Se vós quereis clarificar as coisas em dúvida, ide à lei e ao testemunho da Escritura. Fora dali, estais na noite do erro. Nós admitimos tudo o que está escrito e rejeitamos tudo o que não está. As coisas que se inventam sob o nome de tradição apostólica, sem a autoridade da Escritura, são feridas pela espada de Deus. Jerônimo, está aí, o tradutor da Escritura Sagrada, um dos maiores bibliólogos da história da igreja, aquele que traduziu a Escritura direto do grego e do hebraico para o latim, o autor da Vulgata Latina. Ele mesmo, sustentando a autoridade da Escritura sobre toda e qualquer fonte externa. E que qualquer coisa que se chame de tradição apostólica que contraria a Escritura deve ser rejeitada. Nós nos recusamos a receber profecias cujas declarações
não conseguem estar de acordo com as Escrituras. De novo, aí, suas refutações eram também sempre baseadas na Escritura. Ele, que se opunha fortemente a Orígenes, disse que suas doutrinas são venenosas e são desconhecidas para as Escrituras. Ele também compôs uma crônica de realmente pouco interesse aos gregos, mas de grande confiabilidade, por ser construído somente na autoridade das Escrituras divinas. Agora vamos a Agostinho de Hipona, que é o considerado o maior teólogo da Igreja Antiga. E o que é mais, o que não aprendeu em nenhuma outra parte, somente encontrará na admirável superioridade da profundidade das Escrituras. Aqui, alguém talvez pergunte se nossos autores sacros, cujos escritos inspirados por Deus constituem por nós um cânon da mais salutar autoridade, se eles devem ser chamados somente sábios ou ainda eloquentes. Aqui, salutar no sentido de que é o que visa melhorar, corrigir erros, contribuir para a resolução de problemas, edificante e construído. Ou seja, que, em consonância com os outros pais da igreja, Agostinho está declarando que a salutaridade da autoridade da Escritura, que a Escritura, ela é uma autoridade que serve para corrigir, para orientar e quaisquer erros ou qualquer divergência doutrinária de qualquer questão, é a Escritura Sagrada. Ela é o corretivo, é o balizador de tudo isso. Persuadiste-me de que não eram de repreender os que se apoiam na autoridade desses livros que tu deste a tantos povos, mas antes os que neles não creem, porque nessa divina origem e nessa autoridade me pareceu que eu deveria crer. Por isso, sendo eu fraco e incapaz de encontrar a verdade só com as forças da minha razão, compreendi que eu devia apoiar-me na autoridade das Escrituras e que tu não poderias dar para todos os povos semelhante autoridade, se não quisesses que por ela te pudéssemos buscar e encontrar. Agostinho em suas Confissões, livro belíssimo. Belíssimo, que eu coloco só abaixo que eu colocaria abaixo dos Salmos. Aqui declarando que a autoridade da Escritura, ele que no princípio ainda estava titubeando contra a fé, né, que quando começou passou a buscar a Deus através das Escrituras Sagradas. Né, e a declaração do próprio Agostinho, gente. Podemos encontrar Deus através das Escrituras. Quem é que se submete à divina Escritura, senão aquele que a lê ou ouve piamente, submetendo a ela como autoridade suprema? De novo, não faltam obras eclesiásticas, sem contar as escrituras canônicas, salutarmente colocadas no ápice da autoridade, por cuja leitura um homem bem dotado pode penetrar, além de seu conteúdo, no estilo das mesmas. De novo, a autoridade da Sagrada Escritura. Segundo Agostinho, ela é a autoridade suprema. E se a gente avançar mais um pouco na obra de Agostinho, vamos ver que, para ele, né, a Escritura Sagrada estava acima da autoridade de qualquer concílio ou bispo. Ou quem, além de ti, nosso Deus, fez para nós aquele firmamento de autoridade sobre nós em sua Escritura divina? Como é dito, pois, o céu vai ser dobrado como um pergaminho, e agora está estendido sobre nós como uma pele, pois sua divina Escritura é da mais sublime autoridade, uma vez que aqueles mortais a quem ele dispensou isso, a nós foram submetidos à mortalidade. Tá aí. Nem eu para prejudicar-te devo arguir com o concílio de Nicéia, nem tu a mim deves arguir com o concílio de Rímene, como se tivesse de decidir a questão antecipadamente. Nem estou sujeito à autoridade deste, nem estás sujeito à autoridade daquele. Pelas autoridades das Escrituras, não pelas pessoais de cada um desses dois concílios, mas pelas que são comuns a um e ao outro, dispute coisa com coisa, causa com causa, razão com razão. Aqui, de novo, olha, uma prova de que Agostinho, né, mostrando a Escritura como autoridade suprema, até mesmo ao concílio. Ele entrou em discussão com um indivíduo aqui, né, que ao
né, que o Agostinho citou o Concílio de Nicéia e Rímini, né, e o outro rebateu com o Concílio de Rímini, né, e Agostinho aqui contra-argumentando, né, que não é citando um concílio contra o outro que eles vão dirimir essa questão, mas com uma autoridade superior a qualquer concílio, que é a Sagrada Escritura. E se a Sagrada Escritura está acima da autoridade dos concílios, né, o que vai de frente aí contra o que ensina a Igreja Católica em relação a quando tenta equiparar a Escritura à tradição e ao magistério, né, como os humanistas fazem também, e aqui Agostinho mostrando que não, a Escritura está acima até dos próprios concílios. Embora o concílio seja uma autoridade que foi decidido no concílio para ser seguido pela Igreja já naquela época, eles não estão acima da Escritura. Então, se havia alguma divergência, havia alguma dúvida, de modo que um citava um concílio contra o outro, né, eles tinham que recorrer à Escritura. Tá vendo aqui, ó, a Escritura é a autoridade última. Então não tem como você colocar uma tradição, né, no mesmo patamar que a Escritura. Sendo que às vezes numa discussão os indivíduos aqui usavam até as decisões de concílios, né, para debater um com o outro. Você está encantado com a autoridade deste bispo e ilustre mártir Cipriano, que nós realmente respeitamos, como eu disse, mas como bastante distinto da autoridade da escritura canônica. Por mais que respeitado, por mais respeitado que Ambrósio seja, e por mais santo que sabemos que ele não pode ser comparado com a autoridade da escritura canônica. Em primeiro lugar, essa classe de escritos dos pais deve ser considerado de menor autoridade, distinguindo-se da escritura canônica, pois tais escritos não são lidos por nós como um testemunho do qual seria ilegal manifestar qualquer opinião diferente, pois pode ser que as opiniões destes sejam diferentes daqueles que a verdade exige a nossa concordância, as escrituras. Tá aí, ó, um tapa na cara do seu conde aí, que falou que a Bíblia não era nem de longe o único livro fonte de autoridade. E como muitos romanistas fazem também, citando os pais da igreja como se eles fossem fonte de autoridade. E está aqui Agostinho, que é considerado o maior de todos os pais da igreja, mostrando que nenhum pai da igreja é uma autoridade igual à escritura. Nem Cipriano, nem Ambrósio, nem nenhum pai da igreja. Todos eles têm que ser considerados como uma autoridade menor. Nem ouse alguém concordar com bispos se por acaso eles encerrem em alguma coisa resultando que sua opinião seja contra as escrituras canônicas. Aqui, ó, a escritura acima das autoridades hierárquicas da igreja. Mas quem pode deixar de estar ciente de que a Sagrada Escritura canônica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, está confinada dentro de seus próprios limites e que ela está tão absolutamente em uma posição superior de todas as cartas posteriores dos bispos, e que sobre ela não podemos ter nenhum tipo de dúvida ou disputa se o que está nela contida é certo e verdadeiro. Mas todas as cartas de bispos que foram escritas ou que estão sendo escritas são suscetíveis de serem refutadas se há alguma coisa nelas contidas que se desvia da verdade. De novo, aqui, ó, a escritura acima da autoridade. Nos inúmeros livros que foram escritos ultimamente, podemos às vezes encontrar a mesma verdade que está na Escritura, mas não é a mesma autoridade. A Escritura tem uma sacralidade peculiar a si mesma. Em outros livros, o leitor pode formar a sua própria opinião, e talvez de não concordar com o escritor por ter uma opinião diferente da dele, e pode pronunciar em favor do que ele escreve, ou contra o que ele não lhe agrada. Mas em consequência da peculiaridade distintiva das Sagradas Escrituras, somos obrigados a receber como verdadeira qualquer coisa que tenha sido dita por um profeta, apóstolo ou evangelista. Aqui, ó, se eu fosse colocar esse texto aqui sem dizer quem o escreveu, né, num grupo de debates aí, entre católicos e protestantes, iriam com certeza arrancar os cabelos e postar textos falando da tradição e que eu sou herege porque eu disse isso. Mas aqui, ó, não é a palavra de um protestante.
É a palavra de Agostinho. Essas coisas que eu propus pertencem à nossa crença e podem ser confirmadas por você nessa nossa profissão de fé, sem prejuízo da autoridade da fé cristã, porque eu não posso mostrar de modo algum que eu acertadamente acredito, e não ser que eu confirme aquela crença pela autoridade das Escrituras. De novo, a autoridade das Escrituras em Agostinho de Hipona. E ele concluiu dizendo: eu fecho com uma palavra de conselho para vocês que estão inseridos naqueles chocantes e condenáveis erros, que reconheçam a autoridade suprema da Escritura. Esse mediador, tendo falado o que ele julgou suficiente primeiramente pelos profetas, em seguida por seus próprios lábios e depois pelos apóstolos, também produziu a Escritura canônica, que tem autoridade suprema e a qual nós submetemos a sentimento em todos os assuntos. De novo, gente, a autoridade da Escritura sobre todo e qualquer assunto, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então não estamos falando aqui de produto de uma tradição. Não é? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Que mais eu vos ensino além do que leio nos apóstolos? Do que eu leio no apóstolo? Pois a Escritura Sagrada fixa a regra para nossa doutrina, a menos que ousemos ser mais sábios do que devemos. Portanto, não devo ensinar-vos qualquer outra coisa, a não ser expor-vos as palavras do Mestre. Não preciso dizer mais nada, né? Vamos continuar lendo. Todas as coisas que são lidas nas Sagradas Escrituras, a fim de nossa instrução e salvação, cabe-nos ouvir com séria atenção. Ele afirma ainda que nos ensinos que estão claramente baseados na Escritura, encontra-se tudo o que diz respeito à fé e à conduta de vida. Essas coisas semelhantes que eu deveria ou ter dito a eles ou considerado comigo mesmo, pois até então, suplicando a Deus com todas as minhas entranhas, por assim dizer, e examinando as Escrituras tão atentamente quanto possível, eu deveria talvez ter sido capaz ou de dizer tais coisas ou pensá-las, tanto quanto era necessário para a minha salvação. De novo, gente, onde é que Agostinho está buscando a fonte de... Qual que é a fonte de fé e certeza para Agostinho? Como vimos, Agostinho reconhece a autoridade de outros pais da igreja, né, de concílios, mas essa autoridade ela está abaixo da Escritura Sagrada. Então, como é que se tenta colocar uma tradição, uma doutrina, ou mesmo uma autoridade que provém de homens, que é o magistério, no mesmo patamar que a Escritura Sagrada? Teodoreto de Ciro: você não deve receber nenhum argumento que não seja confirmado pela Sagrada Escritura. E se você me trazer qualquer solução da questão deduzida da Sagrada Escritura, vou recebê-la. E nenhum sábio poderá contradizer isso. Portanto, sobre os cismas mais antigos ou as heresias, devemos refutá-los pela autoridade única das Escrituras, ou pelo menos evitá-los como tendo sido já de antemão sentenciados e condenados pelos concílios universais do sacerdócio católico. Pela autoridade única das Escrituras. Ai. E aqui é que o bicho pega. Tomás de Aquino. Quem diria, hein? Deve-se notar que, embora muitos possam escrever a respeito da verdade católica, há diferença entre aqueles que escreveram a Escritura canônica, os evangelistas e apóstolos, e outros deste tipo, que tão constantemente afirmam que eles não deixam margem para as dúvidas. Este é o significado quando ele diz: nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Gálatas 1:9. Se alguém pregar outro evangelho a vocês diferente daquele que receberam, seja anátema. A razão é que só a Escritura canônica é a regra de fé. Aí vem o romanista e me diz: quem diz que a Sagrada Escritura, que só a Bíblia é a regra de fé? Está aqui, ó. Quem está dizendo é Tomás de Aquino, que vocês consideram
talvez o maior doutor da Igreja Católica. Né? Tomás de Aquino diz muita coisa proveitosa. Eu não concordo com tudo que ele diz, né? Mas eu já li alguns textos dele, algumas coisas são proveitosas. Né? E aqui, e aqui está, né? Quem disse que a Bíblia é a única regra de fé? Tomás de Aquino o diz. A razão é que só a escritura canônica é a regra de fé. Só a escritura canônica. Não tem tradição, não tem magistério. Só a escritura canônica. Isso é Tomás de Aquino que está falando. Outros, contudo, escreveram sobre a verdade, mas não devem ser cridos, exceto na medida em que dizem coisas verdadeiras. Aqui, ó, Tomás de Aquino está sendo absolutamente sensato. No entanto, a doutrina sagrada faz uso dessas autoridades como extrínsecas e argumentos prováveis, mas corretamente usa a autoridade das escrituras canônicas como uma prova incontroversa e a autoridade dos doutores da Igreja como algo que pode ser adequadamente utilizado, mas meramente como provável. Pois a nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e profetas, que escreveram os livros canônicos, e não sobre revelações, se tais existissem, feitas para outros doutores. Por isso, diz Agostinho, eu confesso a sua bondade que eu aprendi a render respeito e honra apenas aos livros canônicos da Escritura. Desses somente eu, mais firmemente, tenho acreditado que os autores foram completamente livres de erro. E se nesses escritos eu esteja confuso, por qualquer coisa que me pareça oposta à verdade, não hesitaria em supor que o manuscrito seja defeituoso, ou o tradutor não pregou o significado do que foi dito, ou eu mesmo tenho falhado em entender isso. Aqui, ó, Tomás de Aquino declarando a suficiência e a infalibilidade da Escritura. Tá aí vai o Campos contra ele, vem e me traz um punhado de aparentes contradições dentro da Bíblia e diz que a Bíblia está errada e que ela precisa de um complemento para ser correta. Tá aqui, ó. Tomás de Aquino refuta o próprio Cláudio Campos. Tomás de Aquino, em concordância com Agostinho de Hipona. Objeção 1. Parece que não é adequado que os artigos de fé sejam incorporados num símbolo, o credo, pois a Sagrada Escritura é a regra de fé, a qual não pode ser legalmente feita nenhuma adição ou subtração, uma vez que está escrito: tu não deves adicionar a palavra que eu falei a ti, nem deve tirar nada dela. Por isso era ilegal fazer um símbolo como regra de fé após a Sagrada Escritura já ter sido publicada. Resposta à objeção 1. A verdade da fé está contida nas Sagradas Escrituras, difusamente sob vários modos de expressão, e às vezes obscuros, de modo que, a fim de obter a verdade da fé da Sagrada Escritura, é necessário longo estudo e prática, que são irrealizáveis por todos aqueles que necessitam saber a verdade da fé, muitos dos quais não têm tempo para o estudo, sendo ocupados com outros assuntos. Assim, foi necessário reunir um resumo claro das palavras das Escrituras Sagradas para ser proposto à crença de todos. Isso, na verdade, não foi além da Sagrada Escritura, mas tirado dela. Aqui está o Tomás de Aquino está citando João Crisóstomo, em relação às regras de fé, que foram elaboradas de acordo com a Sagrada Escritura. Nisso nós não temos objeção. Mas aqui a fonte de tudo é a própria Sagrada Escritura. A diversidade de sentidos não traz equívoco ou qualquer ambiguidade de sentidos. Quer dizer, a diversidade de sentidos não traz equívoco ou qualquer ambiguidade de sentidos. Nesse sentido, nada na Escritura se presta à confusão, posto que todos os sentidos partem de um, o literal. Somente do sentido literal pode surgir o argumento, não do alegórico, como Agostinho diz em sua carta a Vicente, o Donatista. No entanto, não se perde algo da Escritura por isso, uma vez que se há em sentido espiritual algum conteúdo necessário da fé, a Sagrada Escritura, em algum outro lugar, o transmite explicitamente no sentido literal. Aqui está Tomás de Aquino corroborando uma regra básica de hermenêutica, que os romanistas também vivem batendo de frente, que é a Bíblia interpreta a si mesma.
Essa é a regra fundamental da hermenêutica. Se a gente quer entender alguma coisa que está na Bíblia, temos que recorrer à própria Bíblia. Se a Bíblia diz alguma coisa, e se ela for de fato um ensinamento relevante, ou para entendermos alguma coisa que, que seja difícil ou que não está bem claro, nós devemos recorrer a outros textos bíblicos e encontrar o que se explica sobre aquele mesmo tema. Às vezes um tema é tratado mais de uma vez na Bíblia, às vezes de uma maneira mais difícil, às vezes de uma maneira mais clara. Então, se a gente quer entender alguma coisa que está num texto bíblico, devemos procurar em outro texto bíblico. Essa é a regra fundamental da hermenêutica. Todos os intermediários através dos quais a fé vem para nós estão acima de qualquer suspeita. Acreditamos nos apóstolos e profetas porque o Senhor disse que suas testemunhas realizariam milagres, como Marcos diz, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nós acreditamos nos sucessores dos apóstolos e profetas apenas na medida em que eles nos dizem que os apóstolos e profetas deixarem seus escritos. De novo, gente. Aí, ó, o próprio Tomás de Aquino confirmando aquilo que nós sempre dizemos, aquilo que nós cansamos de dizer e que o romanista insiste em replicar que é uma heresia. Né? Se basear nesse pensamento, Tomás de Aquino é um herege. Enfim, gente, eu trouxe, eu separei várias citações e não coloquei todas aqui. Olha que eu passei horas aqui falando, lendo citações de pais da igreja e do próprio Tomás de Aquino, que já é um autor medieval, um escolástico. Né? Tem várias outras citações de autores medievais, mas que eu deixei de lado porque já me estendi demais aqui. Né? E todos eles declaram aquilo que nós sempre declaramos. Né? Então, com base nisso, eu quero que você me diga: o seu Conde, Cláudio Campos, André Chilano, Demétrios, eles estão corretos em afirmar aquilo que eles afirmam? Eles estão certos em afirmar que a, a Bíblia não é a única fonte de autoridade? Que os pais da igreja tinham um pensamento diverso? Sendo que eu demonstrei aqui pelas palavras dos próprios. Então, gente, com base em tudo isso, né, e recapitulando, podemos dizer que Conde Lupex, Campos e companhia, eles estão corretos? Né? Que o Conde afirmou que a Bíblia, nem de longe, era o único documento autoritativo. Ele usa mais ou menos as palavras, o único documento que tinha autoridade. Né? E isso você vê nos patrísticos. E eu li aqui uma porrada de citações de vários patrísticos, li citações até do próprio Tomás de Aquino, né, que mostram muito ao contrário, né, e que são a prova de que o Conde não conhece nada de patrística, assim como os romanistas em geral. Né. E enfim, é aquela coisa, quanto mais eu estudo a patrística, mais eu me dou conta de que eu estou no caminho certo. Não dizem por aí que se estudar patrística você vira católico? Eu realmente não entendo. Com base nisso aqui, ó, você vê flagrantemente os pais da igreja, né, e até o próprio Tomás de Aquino dizendo uma coisa contrária ao que a igreja católica ensina hoje em dia. Para mim isso ficou claro, que a Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, ela se reconfigurou e se tornou uma coisa diferente do que era antes. Porque se muitos doutores da Igreja, até mesmo na Idade Média, sustentavam em relação a essa questão da Escritura, né, que a Escritura era a regra suprema, a autoridade suprema, né, e daí então já a partir do Concílio de Trento a Igreja toma essa decisão de colocar, além da escritura, o magistério e a chamada tradição. Né? E por tradição, até onde ouvimos, até onde muitos me explicaram esparsamente, né, engloba as doutrinas e ensinos
desenvolvidas pelos pais da igreja, e a gente vê que todos os pais da igreja sendo unânimes nessa questão, e por mais que eles falam em tradição, né, eu sempre vejo romanistas trazendo citação sobre de pais da igreja falando sobre tradição, todos eles são explícitos ao dizer que a Bíblia é a fonte suprema e ela está acima de tudo, o que inclui até mesmo tradição, doutrina ou qualquer outra coisa, né? E que nada pode ser aceito a não ser que esteja de acordo com a Sagrada Escritura, né? Que é o sola Escritura por definição, né? Eu mostrei aqui, os próprios pais da igreja sustentavam esse ponto de vista. Então, você que acha que o Conde aí é um intelectual, que é uma autoridade e aceita o que ele diz, ou o Cláudio Campos e companhia, acha que eles estão dando uma opinião de acordo com o que é ensinado o que era ensinado pelos antigos patrísticos, olha só pelo que eu mostrei aqui, eles já quebraram a cara completamente. Então tá aí. Então, só para desfazer esse equívoco, sola escritura não pode ser confundido com biblicismo. Sola escritura é a regra, é o princípio, né, pelo qual a escritura é a regra suprema de fé, é a fonte última em questões doutrinárias, né? E que a própria escritura ela é um manual, ela é suficiente para nos ensinar, para nos orientar, para que possamos nos corrigir, buscar a santidade, nos aperfeiçoar e buscar uma vida que agrada a Deus. Não existe vida cristã a parte da Escritura, a parte do que consta na Escritura. Que aquilo que está escrito antes foram fatos históricos, né, foram coisas que aconteceram antes de serem registrados, isso nós sabemos. Que muita coisa que aconteceu não foi colocada na Bíblia, isso é óbvio. O fato de nós colocarmos a Escritura como autoridade não é uma negação dessas coisas óbvias que esses romanistas vivem repetindo por aí. Nós sabemos disso, ninguém é burro. Isso é uma coisa mais do que evidente. Mas como essas coisas aconteceram e foram registradas por homens idôneos e com autoridade e inspirados pelo Espírito Santo, né, e que as palavras do nosso Senhor foram registradas e estão ali e não estão em nenhum outro lugar, né, isso por si só já proclama a credibilidade da própria Escritura Sagrada. E a Bíblia, ela é um livro poderoso. Ela mudou a face do mundo. E eu fico estarrecido quando eu vejo esses apologistas patéticos tentando diminuir ou relativizar a Escritura. Isso é uma coisa que, além de ímpia, é uma coisa que pode trazer consequências drásticas. E a gente vê isso na própria vida deles. Veja como esses indivíduos falam. Veja como eles se portam. Veja o testemunho que eles dão. A arrogância do Conde, a agressividade e a defesa de ideias anticristãs por parte do Demétrios. A desonestidade do Cláudio Campos. Pelos frutos se reconhece a árvore. Se eles conhecessem a Escritura, se eles prestassem à Escritura a mesma reverência que os pais da igreja, que os apóstolos prestavam, se eles procurassem fazer dela um manual de vida, eles não se comportariam dessa maneira. Quem estuda, é uma coisa que eu digo aqui, a Bíblia não é um livro para ser meramente lido, ela é um livro para ser estudado. Nós nos debruçamos sobre a Bíblia não só para debates, não só por questão de conhecimento. Nós fazemos da Bíblia um instrumento de mudança pessoal, porque só ela tem o poder para mudar um homem. Eu mesmo, eu era, antes de eu entrar para a igreja, antes de eu me converter e antes de eu descobrir a palavra de Deus, realmente eu era totalmente diferente, né? Eu era totalmente carnal. A Bíblia é o meio pelo qual Deus santifica o homem. Jesus, ao orar aos seus discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia ela tem um poder transformador inacreditável. Então você que é católico, honesto e se teve paciência para ver esse vídeo até agora, né, eu quero que você tenha uma visão diferente da Bíblia. Eu quero que você, se você carregava esses conceitos até agora, veja a Bíblia de um modo diferente. Não veja ela como um mero livro, como um mero produto de uma tradição e que ela pode ser substituída pelas palavras de terceiros.
Se você viu tudo que eu mostrei até agora e confia nos pais da igreja, né, você pode ver que eles eram dessa mesma posição. Eles ensinavam isso. A gente não está ensinando nada diferente do que os patrísticos ensinavam em relação à escritura sagrada. Então, valorize esse livro que você tem aí. Muita gente morreu para que ele chegasse às nossas mãos. Muitos mártires derramaram seu sangue para que esse livro chegasse a nós. Então não vá na onda desses caras, não aceite esse relativismo absurdo que eles estão pregando por aí, porque a relativização da escritura é o fim da própria alma do cristianismo. Se deixarmos de seguir o que está escrito, se começarmos a olhar para a Bíblia como um livro qualquer, como um conjunto de história da carochinha, um livro como o Conde faz parecer, ou um livro cheio de erros, como o Cláudio Campos tenta mostrar para fazer com que a autoridade da igreja, do magistério e da tradição é maior do que a própria Bíblia, se a gente começar a levar isso a sério, pronto, acabou o cristianismo. O que vai seguir é um cristianismo ralo, que é esse cristianismo que eles pregam aí, que é um cristianismo que se preocupa com nada mais do que questões terrenas, porque se eles pregam uma instituição e a ação dessa instituição na política, que é o que eles mais se preocupam, eles não são eles não estão preocupados com a vida cristã pura e simples, eles estão mais preocupados com questões políticas, ideológicas, e para eles a Igreja Católica é só um representante de uma visão política e não de uma verdade superior, porque é isso que eles estão reduzindo ao cristianismo, a um mero representante de uma visão política conservadora, né? E eu não estou pregando contra o conservadorismo, eu sou conservador, mas eu não sou conservador porque eu sou cristão. Aliás, eu não sou cristão porque eu sou conservador, como muitos estão fazendo ultimamente. Estão se tornando cristãos e até se tornando católicos porque é uma visão de mundo, é uma religião que vai corroborar a visão política que eles ostentam. Não. Eu sou conservador justamente porque eu sou cristão, né? O meu conservadorismo ele decorre do meu próprio cristianismo. Se eu ter que aceitar alguma ideia estranha em nome do conservadorismo, que vai contra aquilo que eu acredito, eu rejeito essa ideia imediatamente. E se ideias estranhas ao cristianismo se tornar sinônimo de conservadorismo, eu rejeito o conservadorismo também. Entende? Então, assim, ultimamente houve essa euforia política, né, até capitaneada pelo próprio Olavo de Carvalho, que cresceu, né, e se tornou popular, mas que veio com esse erro de se mesclar o cristianismo, né, a religião cristã, né, com essa visão política, né. Não está errado, acho que é a melhor visão política que tem, mas também está cheio de erros, está cheio de fanáticos ali no meio, está cheio de idiotas, como eu já falei, né. Mas a gente não deve misturar as coisas. Estamos aqui na Terra, vamos cumprir o nosso papel como cidadãos, não vamos baixar a cabeça diante dos erros da esquerda política, do secularismo, né? Vamos fazer a nossa parte enquanto pudermos, né? Enquanto as circunstâncias históricas e políticas nos permitirem. Mas se houver um momento em que o Estado e a política se voltar contra nós, né, nós temos que estar prontos para dar a nossa vida por aquilo que nós acreditamos, pela nossa fé, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E, enfim, eu vim falando aqui do poder transformador da Escritura, né, e a Bíblia traz um relato, um dos relatos mais bonitos e interessantes disso, que é a história do rei Josias. Não sei quantos conhecem entre os católicos, né, mas essa história aqui ela fala da reforma empreendida pelo rei Josias. O rei Josias ele foi um rei que ele foi o 16º rei de Judá, né, na época em que Israel já estava dividido em dois reinos, né, o reino do norte foi formado pelas 10 tribos e o reino do sul, que é o reino de Judá, que era formado por 2 tribos, o reino de Judá e Benjamim, né. E Josias foi o rei do reino do sul, foi 16º rei, e ele assumiu o trono numa época de grande apostasia,
nessa época, entre os 15 reis anteriores, sendo o próprio pai de Josias, o rei Manassés, um rei ímpio, né, entre esses 15 reis houve uma sucessão de reis bons e reis maus. Reis que desviaram e perverteram o povo de Judá. Né. Gradualmente, desde Roboão, que foi o filho de Salomão, que foi onde houve a divisão entre os reinos, começou a haver apostasia em Israel. Na verdade, começou com o próprio Salomão. Mas essa apostasia ela vai se acirrando de modo que quando chega no tempo de Josias, o povo estava tão pervertido na sua idolatria que a palavra de Deus foi praticamente esquecida. Ela foi praticamente esquecida, ela não era mais ensinada. E o próprio Manassés, né, que foi um rei ímpio, ele adotou o culto a Moloque, né, que os escritores antigos, o escritor do Antigo Testamento, ele se refere a Moloque como nojento, né, o nojento deus Moloque. Por quê? Porque esse deus eram feitos sacrifícios humanos. Bebês eram sacrificados em uma pira, ou colocados nas palmas de um touro de bronze que era acendido, e o bebê era literalmente assado nas palmas de touro, desse touro que representava o nojento deus Moloque, nas palavras do autor bíblico, né? E chegou a esse cúmulo, né? Tanto que o lugar onde era feito esses sacrifícios era o vale do Guenon, de Guiena, né? Que Cristo se refere várias vezes, né? Representando o inferno, né? Cuja palavra é usada para simbolizar o inferno, e onde tempos depois era usada para queimar lixo, né? Mas no tempo de Josias, né, no tempo de Manassés, foi um local de sacrifícios de bebês ao deus pagão Moloque. E Josias cresceu. O próprio irmão de Josias foi sacrificado a Moloque. Manassés sacrificou seu filho a Moloque, e Josias presenciou isso tudo. Mas Josias ele foi um rei diferente deles, foi um rei diferente do seu pai, porque ele conhecia ao Senhor, né, e fez o que era bom ao Senhor. Ele tentou empreender uma reforma, né, da religião judaica, e tentou reformar o templo, né, tentou restabelecer o culto a Deus, mas essa reforma ela não foi suficiente para fazer com que o povo voltasse para a verdadeira religião. Isso só foi possível com uma coisa. Durante a reforma do templo foi descoberta um rolo do livro da lei de Moisés. Os livros de Moisés foram descobertos no templo, né? Adivinha onde? Está lá naquele texto que eu li lá no início, né? Mostra onde que o livro estava, né? Perto da Arca da Aliança, ou perto do local onde estava a Arca da Aliança. E esse rolo foi descoberto, né? Há muito a escritura foi esquecida, né? Por isso o povo estava afundando cada vez mais na sua idolatria. E nem o rei conhecia a escritura, né? Mas quando a escritura foi descoberta, o sacerdote levou-a até o rei, né? Tá aí, ó, a descoberta do rolo, a reforma do templo, né? O rolo foi levado até o rei, né? E depois que o livro foi lido, o rei simplesmente caiu em si. Ele rasgou as suas vestes, né? Ele rasgou as suas vestes e mandou que aqueles que o leram, né, fossem até a profetisa Hulda, que era quem profetizava na época, e consultasse o Senhor por ele e pelo povo. E de consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então, se você for ler lá os livros de Moisés, principalmente Deuteronômio, você verá que tem uma promessa e tem uma maldição para quem guarda as palavras que estão nesse livro. E ali dentro da Escritura Sagrada, os livros de Moisés eram os mais importantes, eram os mais basilares, né? E ao ler isso, né, o rei caiu em si, né? Ele sabia que eles estavam errados,
que eles se afastaram de Deus, mas quando entraram em contato com a Escritura, ele percebeu que eles estavam muito mais do que errados, eles estavam condenados. Né? E, e os sacerdotes e os auxiliares do sumo sacerdote foram consultar a profetisa, né? E através dela Deus disse: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixarem queimar incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, pessoal, vai lá, leia a história de Josias, está lá em 2 Reis, capítulos 22 e 23, e verão que a partir daqui, a partir dessas palavras, o rei Josias ele empreende uma reforma profunda. Aquela reforma que ele tentou fazer antes, simplesmente restaurando os pontos de culto, né, não foram suficientes. Elas só foram suficientes a partir do momento em que Josias lê o livro, né, depois que ele mesmo se arrepende e clama a Deus, e depois ele vai ler o livro diante do povo. E quando esse livro é lido, todos entram em... Todos se humilham diante de Deus. Eles percebem o erro em que eles caíram e todos se humilham. Eles reconhecem o erro a partir do momento que o livro é lido. Né? Então tá aí, você tem o Conde, o Campos, etc., falando que antes do livro ser escrito havia uma longa tradição. Né? Tá aí, ó. O livro foi praticamente esquecido, não foi mais ensinado e lido, o povo não sabia qual que era a vontade de Deus, mergulharam em erros cada vez mais atrozes, né, e apostataram da fé. E daí? Tinha uma tradição ali? Tinha. E a tradição foi capaz de preservar essas coisas? Não. Daí, a própria Escritura atesta contra isso. E depois que o livro é lido, todos se arrependem, né, a partir do momento que ouvem a palavra do próprio Deus, passa-se a empreender uma reforma profunda. O próprio povo se une ao rei Josias para fazer essa reforma. Os lugares de culto a Moloque são destruídos, os ídolos são destruídos, os lugares onde os ídolos sustentavam esses ídolos foram transformados em latrinas, e o povo volta a cultuar o verdadeiro Deus, de modo que a ira de Deus, né, embora ela não fosse... Deus falou que essa ira não ia se apagar, né, pelo menos para essa geração aqui ela foi postergada, né, porque o povo clamou a Deus e se voltou para ele a partir da leitura da Escritura, e que eles passaram a observar o que estava escrito, né, e assim, né, depois postergou, depois o povo voltou, né, as gerações posteriores voltaram a se apostatar da fé, né, aí toda a ira de Deus se derrama contra eles, né, como a gente vai ver através do rei da Babilônia. Né, o povo vai se afundar cada vez mais na sua rebeldia, e o rei da Babilônia vem, né, e leva o povo cativo, né, para um cativeiro de 70 anos. Assim Deus pune Israel. Mas Josias ele empreende essa reforma a partir da leitura da Escritura. Essa é a chamada reforma de Josias, que não é diferente de outra reforma que nós vamos comemorar agora, no dia 31 de outubro. Os romanistas se mordem de raiva. É isso aí, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui, eu já me delonguei demais. Coloquei o que eu queria colocar, né, mostrei os erros, alguns erros que o Conde cometeu ali, que são os mesmos erros que o Chilano, que o Cláudio Campos e o Demétrios cometem. Né. Eles falaram muitas outras asneiras, mas eu não tive saco para ouvir. Né. É muita coisa. Mas no geral aqui eu abarquei todos os erros que eles disseram. Né. Eu estou elaborando um texto que eu vou publicar no meu blog, né, que é um estudo exaustivo de cada uma das 5 solas, e eu vou fazer isso começando pela sola Escritura. Ali eu vou colocar todas as citações de pais da igreja, autores medievais,
e suas respectivas fontes para quem quiser conferir. E o que eu tenho a dizer é isso, gente. Cuidado com esses ensinamentos errados que esses apologistas de meia tigela estão transmitindo por aí. Eles estão relativizando, eles estão diminuindo, eles estão negando a autoridade da Escritura. E como eu mostrei aqui, essa não era a crença da igreja nos tempos primitivos, nem nos tempos apostólicos e nem nos tempos dos pais da igreja. E não era sustentada nem pelos autores medievais. Apesar de muitos erros serem sustentados por Tomás de Aquino e pelos escolásticos e outros, com relação à Escritura, todos eles eram unânimes. A Escritura é suprema, é a suprema fonte de autoridade. Então, gente, não vão na onda desses caras aí, tá? Eles são partidaristas, eles são fanáticos, eles são embusteiros, ensinam erros gravíssimos, que quem não entende o que eles estão falando e tem eles em conta acabam caindo nesses embustes. Então não vão na onda desses caras não, gente. Pesquisem, chequem tudo que vocês verem por aí, por favor, chequem as fontes, vão atrás e vejam se é isso mesmo. Porque quando eles falam para vocês que vocês não podem examinar nada, eles estão querendo reduzir vocês a um mero comportamento de ovelha. Vocês têm que aceitar o que dizem por aí e não questionar. É isso que eles falam. É isso que eles estão ensinando por aí. Então, por favor, gente, não vão na onda desses caras. Então aí, ó, o próprio Jesus também reforçando a autoridade da Escritura. As Escrituras não podem ser anuladas, as Escrituras testificam de Jesus. Aqueles que o interpelavam com perguntas idiotas, eles estavam errando porque não conheciam nem as Escrituras nem o poder de Deus. E as coisas que foram escritas pelo próprio evangelista, pelos evangelistas, foram escritas para que aqueles que liam crescem em Jesus Cristo. Porque foram escritos por testemunhas fidedignas, por gente que presenciou tudo aquilo. Então tá aí, gente, a Escritura é suprema, sola Escritura. Deus abençoe a nós todos. Fique na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja você católico ou protestante, ou nenhum dos dois. Amém.